Doutor Alisson, bom dia, tudo em paz? E Zéza, tudo bem? O que é ejaculação precoce? Ejaculação precoce é aquele homem que ejacula fora do seu controle. Ele perde o controle, o autocontrole do momento da ejaculação e do orgasmo. Não existe uma definição muito clara com relação ao tempo, Zéza. Muitos homens perguntam, mas doutor, eu ejaculo com 1 minuto, com 3 minutos, com 5 minutos, com 10 minutos, quando eu inicio o ato sexual. Né? Então isso é muito relativo, é muito subjetivo. Às vezes 5 minutos para um homem pode ser muito rápido, para outro homem pode ser um tempo satisfatório e suficiente para satisfazer ele e a sua parceira sexual. Então isso é algo muito relativo. Então a gente costuma definir a ejaculação rápida ou ejaculação precoce, aquele indivíduo que perde o controle, que ele ejacula antes do momento desejado. Ou seja, na maioria dos homens ele ejacula nos primeiros 2, 3 minutos que inicia a relação sexual, ou até mesmo antes de iniciar o ato sexual ele já atinge o orgasmo e já atinge a ejaculação. Então isso causa uma grande frustração e uma grande angústia, não só para o homem, mas também para a sua parceira que não fica satisfeita sexualmente. A gente sabe que milhões de homens são acometidos por ejaculação rápida. Diariamente eu recebo vários pacientes no meu consultório com esse tipo de problema e realmente é um problema que aflige muitos homens. E qual é a principal causa? Porque a gente fala nessa questão do descontrole. O que está fazendo com que esse homem, de repente, não tenha esse controle, que seria o normal? Em 99% das vezes, a principal causa, a causa mais frequente são questões de ansiedade. Fatores psicológicos, né? Ansiedade, estresse, preocupação, uma crise conjugal, a própria crise dentro do próprio relacionamento, alguma crise financeira, qualquer fator externo, qualquer fator psicológico que afete deixe você ansioso no momento da relação sexual, pode desencadear o gatilho para a ejaculação rápida. E muitas vezes acontece algo interessante. Quando começa a acontecer esse problema, o homem, antes de iniciar a relação sexual, ele já fica com aquela expectativa, ele já fica ansioso se no momento da relação ele vai conseguir ter um tempo mais prolongado. E o fato dele ter essa expectativa de desempenho, de ter essa ansiedade, como que vai ser daqui a algumas horas, ou seja, na hora que ele for ter relação, essa expectativa faz com que ele deixe ele mais ansioso e fazendo com que ele ejacule cada vez mais rápido. Então isso gera um ciclo vicioso, ou seja, a ejaculação precoce vai se agravando cada vez mais, ele vai ficando mais ansioso e isso gera um ciclo que a tendência é piorar cada vez mais o quadro desse paciente. Então a tendência é ele ficar cada vez mais ansioso, porque ele fica preocupado com esse problema. E existe, além disso, a cada vez que se agrava o problema, a sua parceira sexual, a sua esposa, a sua namorada, acaba cobrando ele um melhor desempenho. E essa cobrança da parceira acaba piorando a ansiedade e fazendo com que a ejaculação precoce se agrave mais e ele ejacule cada vez mais rápido. O Arthur fez uma pergunta muito interessante aqui para o doutor Alisson. Ele está no Santo Antônio. E aí a gente pergunta o seguinte. A questão da masturbação, que é comum, pode complicar essa questão da ejaculação precoce? Pode favorecer? Atrapalha ou ajuda? É a pergunta do Arthur. Ótima pergunta, Zéza. Obrigado pela participação. A masturbação ajuda, tá? Inclusive a gente sempre, o paciente que tem ejaculação rápida, a gente orienta algumas manobras, né, algumas dicas durante a relação sexual que ajudam nesse controle, ele obter esse autocontrole novamente da ejaculação. Mas alguns truques e algumas medidas durante a relação que ajudam. Por exemplo, a masturbação um dia antes ou algumas horas antes da relação sexual, ela pode ajudar nesse autocontrole, porque a masturbação ela diminui um pouco a sensibilidade do pênis na hora que você vai ter relação sexual efetivamente. Então, a masturbação, pelo contrário, não atrapalha, pode até ajudar, e a gente orienta até os pacientes, tá, um dia antes ou algumas horas antes, algumas horas antes da relação, você pode se masturbar, porque isso diminui um pouco a sensibilidade do seu pênis na hora da relação sexual. O Francisco Alves, do centro, ele pergunta assim, em relação à ereção, se o homem, no caso, pode ter ejaculação mesmo sem ereção. Pode, em alguns casos pode acontecer, inclusive tem pacientes que, como é muito comum essa associação de disfunção erétil com ejaculação precoce, às vezes o homem ali nas preliminares, antes de iniciar o ato sexual, ele consegue ter uma ereção mediana, uma ereção não satisfatória, às vezes até o pênis flácido, mas o simples fato da parceira estimular, né, o seu órgão genital, fazer um pequeno estímulo, ele já desencadeia um gatilho para você ter ejaculação rápida. Então você pode ter, em alguns casos, uma ejaculação mesmo em estado de flacidez. Em casos mais graves da ejaculação precoce, um pequeno estímulo, um estímulo mínimo na região genital, já desencadeia uma ejaculação e um orgasmo. Então isso pode acontecer, são casos mais avançados, são casos mais graves da ejaculação precoce que requer tratamento imediato. E olha, existem muitos mitos, muitas situações entre os homens nas rodas, nas resenhas, quando a gente fala, em relação a essa questão
da ejaculação. O tempo médio que a gente colocou aqui, a gente colocou uma mocinha também, mas a gente vai trazer outro programa que fale também da importância do momento da mulher, tá? O tempo. Mas os homens contam muita vantagem, doutor. E às vezes nem é verdade isso, e às vezes ele deixa de procurar uma ajuda correta de um profissional, porque ele está contando vantagem junto dos amigos. Não existe essa situação do homem ter mais de uma ejaculação seguida, uma da outra. Não, na verdade, a sexualidade do homem é totalmente diferente da sexualidade da mulher. Isso aí, na verdade, é tema para um programa inteiro para a gente discutir, porque os gatilhos são diferentes, os estímulos são diferentes, a questão hormonal funciona de forma diferente. Então, a sexualidade é totalmente diferente, né? Então, a gente pode até discutir depois com mais calma sobre esse assunto. Mas com relação ao fato dele... a mulher ela consegue ter mais de um tipo de orgasmo na mesma relação sexual, às vezes até de forma reentrante, né? Isso não é problema, até porque ela consegue continuar a relação e satisfazer o seu parceiro. Já o homem não. O homem, quando ele atinge o orgasmo, atinge a ejaculação, ele nesse período ele é seguido de um estado de flacidez peniana, e essa flacidez obriga o homem a dar uma pausa na relação sexual. E essa pausa é justamente a frustração da mulher, a frustração da sua parceira. Então, claro que depois de alguns minutos ele pode recuperar novamente a ereção e continuar a ter relação. Mas de forma sequencial e reentrante o homem não consegue. A mulher sim, consegue. Então, cada um, existem algumas peculiaridades, algumas diferenças na sexualidade do homem e da mulher, mas muitas vezes o homem conta vantagem, mas nem sempre é verdade tudo que se fala. Pois é, fique atento a isso e não tenha vergonha, busque ajuda, né, doutor? Sem dúvida, a boa notícia é que a maioria dos pacientes que se submetem a esse tipo de tratamento, né, a grande maioria dos pacientes melhoram depois de 15, 20 dias de tratamento e conseguem recuperar esse autocontrole da ejaculação e do orgasmo e trazer satisfação e qualidade sexual, não só para ele, mas também para sua parceira. Doutor, obrigada, viu, pela sua visita aqui na quinta-feira, sempre a parte de urologia acontecendo no Saúde e Bem-Estar. Que agradeço o convite, obrigado mais uma vez, Zéza.